Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana, eu sou advogada, sou professora universitária e sou presidente da Comissão de Processo Civil da OAB de São Bernardo do Campo, do Grande ABC, e sou membro efetivo também da Comissão de Processo Civil da OAB São Paulo. Primeiramente, quero dizer que é um prazer fazer parte desse grande projeto que a OAB está trazendo agora, principalmente nessa época em que estamos vivendo de pandemia, todos dentro da sua casa. Mas é sempre bom a gente buscar informações e buscar informações em fontes muito seguras. E eu acho que não tem fonte mais segura do que a OAB para trazer assuntos assim de tanta relevância para a sociedade. E a minha conversa aqui com vocês hoje é referente ao Sejusc e os meios alternativos de solução de conflitos. Muitos já devem ter ouvido falar do Sejusc por aí, né? Muitos já devem ter ouvido falar também dos métodos alternativos de solução de conflitos ou do famoso métodos multiportas que nós temos agora, que acabaram surgindo, acabaram vindo mais aí em evidência com a reforma que nós tivemos no CPC no ano de 2015. Mas antes de chegar no CPC mesmo de 2015, eu acho que é muito importante a gente lembrar um pouquinho da história desses métodos alternativos de solução de conflito. Há muitos anos atrás, quando nós não tínhamos ainda a figura do Estado realmente enraizada dentro da nossa sociedade, nós já tínhamos uma sociedade, porém nós não tínhamos alguém que resolvesse os conflitos. Nós não tínhamos a figura do Estado, que é aquele que possui, então, um poder de jurisdição. O que nós tínhamos naquela época? Nós tínhamos as questões da autotutela e nós tínhamos as questões da possibilidade de se fazer justiça com as próprias mãos. Então, lá naquela época, há muito tempo atrás, como que as coisas eram resolvidas? Como que os conflitos eram resolvidos, vamos dizer assim? Ou as partes tentavam entrar num consenso, então aí, de forma automática, as partes conversavam e tentavam se localizar um bom senso ou algo no denominador comum entre elas, para que então pudesse ser solucionado o conflito, ou o que poderia ser feito, que nós então trouxemos posteriormente para nós como conciliação, e com o decorrer do tempo, com a evolução da sociedade, começam a surgir a figura dos anciões. Esses anciões, eles seriam então uma terceira pessoa que, na verdade, teria a função do Estado. Mas é importante a gente deixar frisado que esses anciões, eles não eram o Estado, né? Eram pessoas que estavam ali nas aldeias, em princípio, e essas pessoas, elas eram chamadas, então, para que elas pudessem solucionar aquele conflito. Então, nós tínhamos duas pessoas em conflito e essas pessoas chamavam um terceiro, que poderia ser a figura do ancião, que poderia ser a figura do curandeiro local, para que essa terceira pessoa neutra nessa situação pudesse ajudá-los a resolver essa situação. Com o passar do tempo, começa-se a surgir a figura do Estado. E com isso surge-se a jurisdição, ou seja, quem possui jurisdição, quem possui o poder de decisão referente a um conflito, referente a um processo, vamos dizer assim, é o Estado. É a figura do Estado que possui a possibilidade dessa solução de conflitos. Porém, o Estado, a figura estatal, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Dessa forma, a jurisdição ela é passada ao juiz. Então, a partir do momento que a pessoa é aprovada no concurso da magistratura, ela passa a ser investida de jurisdição. Então, todo juiz possui jurisdição. Todo juiz possui aquilo que pertence ao Estado para ajudar a sociedade a solucionar um conflito. Verificando essa possibilidade do Estado de solucionar um conflito, verificando então que o Poder Judiciário está totalmente sobrecarregado de processos, surge-se a figura do Sejusc. O que seria o Sejusc? O Sejusc, nós advogados dizemos
que é um braço do Poder Judiciário que ajuda a sociedade em si a solucionar um conflito sem a figura, na verdade, de um juiz. Isso que é o mais importante e isso que é o mais interessante quando a gente fala de Sejusc. Sejusc são centros do poder, são centros judiciários, onde dentro dele existem pessoas que são treinadas pelo Tribunal de Justiça para então tentar ajudar a população, ou mesmo os processos já existentes, na solução para que possa se achar uma solução para esse conflito, ou para que esse conflito não se torne um processo, ou se já existe um processo, na tentativa de que esse processo seja solucionado sem a presença de uma sentença. Muitos acham que a sentença é sempre o melhor para as partes. E nem sempre é assim. Às vezes nós temos uma sentença, mas nós não temos a possibilidade de fazer aquela sentença valer. Então não adianta ter uma boa sentença em mãos e não conseguir fazer com que aquela sentença ela seja válida, ou fazer com que aquela sentença realmente ela seja executada pela parte contrária. Quando a gente fala de Sejusc, nós precisamos lembrar como que ele funciona. De forma rápida, o Sejusc ele pode funcionar de duas formas. Nós podemos ter, então, o Sejusc na forma pré-processual, como nós podemos ter o Sejusc na forma processual. Na forma pré-processual, é quando o cidadão, ao verificar a necessidade da busca de uma solução de um conflito existente, em vez de procurar o fórum, em vez de procurar o Poder Judiciário, a jurisdição do Estado, o que ele faz? Ele procura o Sejusc. E nessa procura do Sejusc, qual que é a intenção dele? É fazer uma autocomposição. É tentar conversar com a parte contrária para que eles cheguem num consenso sem a necessidade, na verdade, de uma terceira pessoa que seria o juiz. Então, o Sejusc ele pode ser procurado por qualquer cidadão. Não há a necessidade da existência de um processo. O Sejusc ele é aberto à sociedade. Então, não tem a necessidade de primeiro você ter um processo para posteriormente esse processo ser levado ao Sejusc. Você, cidadão, que verifica a existência de um conflito e que precisa de ajuda, pode procurar o Sejusc sem a presença, sem a necessidade de um advogado e sem a necessidade de um juiz. Eu vou dar um exemplo. Quantas batidas de carro a gente já não viu por aí que acabam se tornando num processo, porque as partes não conseguem identificar quem estava certo ou quem estava errado, ou se nem tinha certo ou tinha errado, na verdade, pode ter acontecido por desatenção de ambas as partes. Porém, um prejuízo foi causado. E nesse sentido, aquele que se sentiu prejudicado pode procurar o Sejusc, e o Sejusc irá convidar a parte contrária a comparecer a uma sessão de conciliação. Porque dentro do Sejusc nós temos conciliação, mediação, e são dois métodos alternativos de solução de conflitos que daqui a pouco a gente vai conversar sobre eles. O Sejusc irá convidar a parte contrária, então, para comparecer a essa sessão de conciliação. Um detalhe importante do Sejusc: a parte contrária, ela é convidada a comparecer à sessão de conciliação, ou seja, o seu não comparecimento não gera uma revelia. A gente não pode esquecer que estamos falando numa fase pré-processual, ainda não temos a existência de um processo. Dessa forma, a parte contrária não vai gerar uma revelia para ela, e sim ela simplesmente não vai ter a oportunidade de conversar com o autor dessa ação. Acho que isso é o mais prejudicial, na verdade, né? Depois disso, se a parte contrária resolve comparecer e se consegue chegar num consenso dentro dessa sessão de conciliação, esse acordo que é feito entre as partes é homologado por um juiz. Sim, o Sejusc tem um juiz coordenador. E esse juiz, ele irá homologar esse acordo, e esse acordo passa a ter força de sentença, ou seja, caso esse acordo ele não seja cumprido, automaticamente nós iremos entrar numa fase de cumprimento de sentença. Por quê? Porque gerou-se uma sentença, ou seja, um título executivo judicial. Vou dar um outro exemplo. Nós temos muitos casos dentro do Sejusc que envolvem direito de família. Então, por exemplo, divórcio, alimentos, guarda.
O Sejusc resolve essas situações de forma muito simples e de uma forma muito delicada, o que é mais importante, porque lá dentro você tem profissionais que foram treinados pelo Tribunal de Justiça a utilizar a melhor técnica possível para essa solução do conflito. Então, o Sejusc pode sim fazer um divórcio, o Sejusc pode sim resolver a questão da guarda de uma criança ou até mesmo discutir a questão dos alimentos. No direito de família, o Sejusc é muito utilizado e, além disso, a gente tem visto bons resultados com relação à utilização do Sejusc. Porque no direito de família, ninguém melhor do que as partes envolvidas para dizer aonde dói. No direito de família, ninguém melhor do que as partes para dizer aonde que o problema existe. No direito de família, uma sentença nem sempre resolve. Não adianta a gente ter uma sentença cobrando a existência de uma visita, sendo que a parte contrária não quer visitar. Então, o Sejusc, nessas situações, eles colaboram bastante. O que eu acho que é importante a gente citar, que dentro do Sejusc, a gente tem muita figura da conciliação e da mediação, que eu acabei de falar para vocês, né? Como métodos alternativos da solução de conflito, nós temos conciliação, mediação e arbitragem. Eu mesmo sou conciliadora. Eu sou conciliadora registrada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e atuo muito no Sejusc de São Caetano do Sul, no Grande ABC. O que é importante a gente identificar e diferenciar esses métodos alternativos de solução de conflito? Porque muitos acham que é a mesma coisa, mas não é. Quando nós falamos de conciliação, as técnicas utilizadas com relação a isso refere-se mais quando as partes não possuem um envolvimento. Ou seja, quando a gente fala de conciliação, nós estamos falando especificamente de valores envolvidos. Então, uma batida de carro, um contrato que foi rescindido, nós iremos utilizar o método da conciliação. Qual que é o método da conciliação? No método da conciliação, o conciliador tem a possibilidade de apresentar uma proposta de acordo. Então, por exemplo, num contrato que não foi cumprido, então vamos pensar no Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor procura pelo Sejusc, tendo em vista que o fornecedor não cumpriu com as suas obrigações contratuais. Nesse tipo de situação, o conciliador, ele pode propor um acordo. Então, se uma parte está querendo 5 e a outra parte está querendo 2, o conciliador pode propor talvez um meio termo. O conciliador pode apresentar propostas. A importância do conciliador é de que ele faça com que as partes enxerguem o problema de uma outra ótica, ou seja, que eles enxerguem o problema não como parte, e sim que eles enxerguem o problema como uma tentativa de solução. E, além disso, ele pode apresentar, então, ele pode fazer propostas para que esse acordo seja resolvido da melhor forma possível. Diferente da mediação. Quando nós utilizamos o método da mediação, é importante que nós, mediadores, verifiquemos e que a sociedade entenda que na mediação as partes possuem uma história e essa história às vezes pode continuar. Por isso que a mediação ela é mais utilizada nos casos de direito de família. Por quê? Porque as partes trazem uma história carregada às vezes de afeto, carregada às vezes de cicatrizes, carregada de sentimentos, e essas histórias às vezes vão continuar. Às vezes essas partes possuem filhos que serão eternos, essas partes às vezes precisam de pensões que podem ser ou não eternas. Então é importante que a gente utilize a mediação sempre quando a gente tiver a existência de uma história que pode se acabar ou uma história que pode durar o resto da vida. No caso da mediação, é importante que o mediador enxergue a existência dessa história e faça com que as partes se sintam acarinhadas, façam com que essas partes se sintam afagadas, façam com que essas partes entendam que aquilo ali não é, na verdade, o fechamento de uma vida,
e sim o encerramento de um ciclo. Às vezes um casamento acaba, mas a prole continua, a existência de um filho vai continuar. E é importante que as partes enxerguem que às vezes eles não se deram bem como um casal, mas que eles vão precisar continuar convivendo pela saúde, pelo bem-estar dessa criança. Então, normalmente, nos casos de família, nós utilizamos a mediação. Quais são as principais técnicas da mediação? Nós temos o afago e nós temos a necessidade de verificar que a parte contrária veja o problema na ótica da outra parte. E para isso a gente utiliza essas técnicas que são apresentadas para nós nos cursos de especialização, devem ser registrados pelo CNJ. No caso da mediação, ela demora um pouco mais. Ela pode ser resolvida em uma única sessão, como a gente pode ter várias sessões de mediação, às vezes na necessidade de ouvir as partes em separado e depois ouvir as partes junto, para que a gente consiga chegar sempre no melhor, para que essas partes possam conviver em harmonia a partir da solução daquele conflito. É importante a gente frisar que a mediação, ela pode começar como uma mediação, mas ela pode terminar numa conciliação. E isso quem precisa verificar é o próprio conciliador. O conciliador ou o mediador que estiver ali naquela sessão de mediação, ele precisa enxergar o momento em que a mediação não vai mais gerar resultados. E ele pode propor para as partes para que aquilo ali deixe de ser uma mediação e passe a ser uma conciliação. Confunde-se muito esses dois métodos. Esses dois métodos, o método da conciliação e da mediação, são bem confundidos. E é importante a gente identificar a diferença entre eles. Então, somente para a gente resumir, quando a gente fala de conciliação, o conciliador tem a possibilidade da apresentação de uma proposta. Enquanto eu falo que o mediador, ele não tem a possibilidade da apresentação de uma proposta. O mediador, ele está ali para fazer com que as partes enxerguem o problema de cima. Qual que é a intenção de nós mediadores? Fazer com que as partes vejam o problema no plano e elas por cima do problema. E dessa forma elas tentem enxergar isso de uma outra ótica. Quando a gente fala de sistema multiportas, que muitos falam assim, o sistema multiportas nada mais é do que os métodos de solução de conflito. Não. Quando a gente fala de métodos multiportas, é porque existem várias portas na qual a sociedade pode procurar o poder judiciário. Entre essas portas, nós temos a conciliação, nós temos a mediação, nós temos a arbitragem e nós temos o próprio poder judiciário. Alguns casos, realmente, a gente não consegue solucionar pelos métodos alternativos de solução de conflito. Alguns casos, a gente não consegue fazer solução por eles. Por qual motivo? Às vezes a matéria não é passível de uma conciliação. É muito difícil a gente conseguir fazer um acordo, por exemplo, quando a gente envolve uma instituição bancária. Então, o Poder Judiciário já tem essas estatísticas que essas situações não adianta ser levada para conciliação, porque a única solução ali vai ser por meio de uma sentença, infelizmente. Então, o cidadão, no momento em que ele tem um conflito, ele pode escolher qual que é a melhor porta para ele. Dentro desses métodos, dentro desse sistema multiportas, ele pode escolher qual que é o melhor método para ele, para a solução. Se é a conciliação, se é a mediação ou se é o próprio poder judiciário. Nós temos um outro método de solução de conflito que é a arbitragem. A arbitragem, ela tem uma legislação própria. E dentro da arbitragem, nós temos a cláusula arbitral e nós temos o compromisso arbitral. A arbitragem, ela normalmente vem dentro de contratos empresariais ou qualquer outro tipo de contrato que for feito. Quando nós temos o compromisso ou a cláusula arbitral, nós deixamos de ter a cláusula de foro de eleição e passamos a optar pela arbitragem. A arbitragem, por ter legislação própria, ela não vai trabalhar, então, dentro do SEJUSC. Quando nós falamos de arbitragem, nós estamos falando das câmaras arbitrais. Nas câmaras arbitrais, nós temos dentro dela árbitros. E esses árbitros irão fazer, então, sessões de arbitragem ou audiências de arbitragem, podemos até utilizar essa nomenclatura às vezes. E nessa situação, o árbitro,
irá analisar os documentos, ouvir as partes e fazer então a sentença arbitral. Uma coisa que é muito importante: a sentença arbitral, ela tem força de sentença. Ela é uma exceção aos títulos executivos judiciais. Então, o Poder Judiciário enxerga a sentença arbitral como uma sentença. No entanto, que o Poder Judiciário, ele só mexe nessa sentença arbitral numa eventual necessidade de execução, tá? De sentença arbitral não cabe nenhum tipo de recurso, a não ser embargos de declaração diretamente para a Câmara Arbitral, tendo em vista que, porventura, essa sentença tem algum tipo de omissão, algum tipo de obscuridade ou algum tipo de contradição. Então, esses embargos de declaração, eles são apresentados diretamente para a Câmara Arbitral, tá? O Poder Judiciário, ele não se envolve em sentença de arbitragem. Ele só se envolve na sentença de arbitragem se, porventura, existir a necessidade de uma execução dessa sentença arbitral. Então, quando a gente fala desse sistema multiportas, nós temos várias alternativas, além da alternativa do Poder Judiciário. Uma coisa que é importante a gente frisar também, que esses métodos, eles podem ser buscados até quando já existe um processo. Por quê? Porque o SEJUSC, ele pode ser buscado tanto na fase pré-processual, ou seja, o cidadão, na tentativa de solucionar esse conflito sem querer a presença de um juiz, ele procura o SEJUSC e dentro do SEJUSC ele vai ser encaminhado para uma sessão de conciliação ou para uma sessão de mediação. E essa sessão de conciliação ou de mediação vai ser então presidida por um conciliador ou por um mediador. Nós não temos a figura de um juiz nessa situação. Então isso é muito importante a gente entender. Que dentro do SEJUSC não existe a figura de um juiz. O que existe ali dentro é a figura dos conciliadores e dos mediadores, que são pessoas capacitadas pelo Tribunal de Justiça para tentar ajudar a solucionar esse conflito. Porém, às vezes, o processo já existe. Esse processo já foi apresentado ao Poder Judiciário. E o juiz enxerga que talvez, se esse processo for encaminhado ao SEJUSC, talvez se as partes forem ouvidas por auxiliares da justiça, porque nós, conciliadores, nós somos auxiliares da justiça, não auxiliares permanentes, nós somos auxiliares provisórios, né? Nós não recebemos como os auxiliares. Importante a gente deixar claro que o trabalho do conciliador e do mediador, ele é um trabalho voluntário. Nós não recebemos por este trabalho. E às vezes o juiz enxerga a necessidade de encaminhar esse processo, mesmo já sendo um processo, mesmo que as partes já tenham procurado o Poder Judiciário, encaminhar esse processo ao SEJUSC, porque talvez com as formas, com os métodos alternativos de solução de conflito e às vezes do jeito que os conciliadores trabalham, a gente consiga solucionar o problema de uma forma muito mais eficaz. Isso que é o mais importante. A intenção do SEJUSC não é complicar, a intenção do SEJUSC é sempre de facilitar. Nós temos também outros trabalhos, outras atuações dos conciliadores e dos mediadores fora do SEJUSC, mas que trabalham juntos. Por exemplo, em alguns lugares nós temos as oficinas de pais e filhos. As oficinas de pais e filhos são feitas através de oficineiros. Esses oficineiros, normalmente, eles ajudam com que os pais enxerguem a necessidade de não brigarem, a necessidade de entenderem que eles não são mais um casal, mas que eles serão sempre pais, e a necessidade de cuidar daquela criança da melhor forma possível. Então, nós temos outros trabalhos, nós temos outras situações que são feitas aí em conjunto com o Poder Judiciário, em conjunto com o Tribunal de Justiça, para sempre buscar a pacificação. É importante a gente deixar bem claro, principalmente para os futuros advogados, para gerações futuras,
tenhamos sempre em mente a necessidade da pacificação e não da necessidade de um processo. Não, nem sempre um processo vai solucionar o problema. Às vezes um processo ele vai aumentar o problema, porque uma sentença não vai deixar todo mundo feliz. Uma parte vai ficar feliz, uma parte vai ficar triste, ou às vezes as duas partes vão ficar tristes. Então, nem sempre uma sentença é a solução do problema. Então, o importante é que as partes consigam achar a solução para esse problema, que as partes consigam identificar o que é melhor para elas. E qual é a melhor forma disso? As partes sendo ouvidas, as partes se ouvindo, as partes pensando junto na solução desse conflito. E às vezes isso a gente não consegue através de uma audiência de instrução, às vezes a gente não consegue isso através de uma grande petição inicial. É importante que a gente comece a enxergar essa sensação de pacificar. Essas situações de métodos alternativos de solução de conflitos, elas não surgiram no CPC de 2015. Muitos dizem, isso é uma coisa nova dentro do Poder Judiciário, são apenas 5, 6 anos do novo Código de Processo Civil, e aí esses métodos surgiram e ainda é tudo muito novo. Não, isso não acontece desde 2015. Isso são estudos que já existem há muito tempo e são métodos que já são aplicados há muito tempo. A diferença é que eles eram aplicados com outro nome e que não eram enxergados da forma como são enxergados hoje. Se nós formos analisar Estados Unidos, Europa e a Argentina, que é o método na qual nós utilizamos como base aqui no Brasil, já praticam há muito tempo esses métodos alternativos de solução de conflito e já conseguem hoje em dia trazer uma sociedade um pouco mais pacificada, uma sociedade que não trabalhe tanto na necessidade de um processo, e sim na solução do conflito. Aqui no Brasil, os estudos que nós utilizamos para os métodos alternativos de solução de conflito, na sua maioria, vem da Argentina, são estudos de lá que vieram para cá, para que a gente possa, então, aprimorar cada vez mais essa forma de solução de conflito. Então, para finalizar, eu só queria deixar a seguinte mensagem: nem sempre uma sentença vai resolver o problema, e é importante que nós, advogados, comecemos a enxergar isso. Nem sempre um processo é a melhor solução. Eu sei que existe uma resistência por parte de nós, advogados, com relação ao SEJUSC, tendo em vista que não existe a obrigatoriedade da presença do advogado, mas eu acho que é importante que a gente enxergue o que é melhor para a sociedade. Afinal de contas, a OAB serve para isso, para enxergar o que é melhor para a sociedade. Essa que é a nossa função. Então, nós, advogados, também precisamos começar a enxergar o SEJUSC, esses métodos alternativos de solução de conflito, com bons olhos. Afinal de contas, não adianta nós termos um processo que nós vamos carregar por 10 anos e vamos ter uma sentença na qual não vai ser possível se fazer nada com a sentença, sendo que às vezes em 2 ou 3 sessões de conciliação, em 2 ou 3 sessões de mediação, esse problema já está resolvido. Então é isso que a gente precisa pensar. Nós, advogados, também precisamos pensar nisso. E eu, como docente, advogada e professora, passo muito isso aos meus alunos. Aluno, quando chega na faculdade de Direito, ele acha que ele está chegando ali porque ele vai processar todo mundo. Nem sempre o processo é a melhor solução. Então é importante que a gente eduque as gerações futuras para que eles entendam que nem sempre o processo vai solucionar o problema. É isso. Essas são as minhas informações, essa é a minha mensagem referente ao SEJUSC e os métodos de solução de conflito. Espero ter ajudado e esclarecido algumas dúvidas. Espero encontrá-los em breve, de preferência presencialmente, para que a gente possa, então, bater um papo e se abraçar. Agradeço mais uma vez o convite feito pela OAB São Paulo e estarei sempre à disposição de vocês. Até a próxima!